ministro Haddad, ele falou por 7 minutos e 23 segundos. Em nenhum momento ele falou a palavra corte. E era um anúncio de corte de gastos. Só aí a gente já vê o tom político. Também ele usou uma boa parte para fazer uma propaganda do governo. Sim. Que até aí tudo bem. Não me parece ser o momento, mas faz parte do jogo. Aí o ministro, ele começa a fala dele trazendo a questão da isenção do imposto de renda. Quando ele diz assim, ó, olha, eu vou dar isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, 80% das pessoas que estavam assistindo ali, 80% lógico é um número simbólico, não sei, não medi isso, né? Percentual grande. Estou sendo metafórico, mas uma grande parte das pessoas que estavam assistindo ali já não queria ouvir mais nada. Não, opa, para de falar. Para de falar para não estragar, porque isso é bom demais o que você está dizendo. Aí não fala mais nada. E quando ele diz assim, ó, e ainda vou tirar dos super ricos para cobrir, bom, aí virou nós contra eles. Né? Aí o brasileiro médio que adora ver uma notícia de um Porsche que bateu num poste, aí entra em êxtase, né? E não houve mais nada. Então ele criou uma cortina de fumaça. O governo criou uma cortina de fumaça num momento muito importante que estava sendo muito aguardado. E aí havia uma expectativa enorme sobre esse anúncio do pacote. Né? Aí o governo cria a expectativa, aliás, ele criou uma cortina de fumaça, não traz a palavra corte em nenhum momento, e quando a gente abre o pacote no outro dia, tem ali uma meta que não é suficiente para cumprir a regra que o governo criou. O que acontece? Quando o Banco Central, que é o operador da política monetária, ele quando se comunica, ele tem que dizer, eu vou subir os juros, eu vou reduzir os juros. Entanto, esse é o ideal. Quando o governo não sabe qual é a magnitude, aliás, quando o Banco Central não sabe qual é a magnitude, ele tem que dizer para o mercado, olha, o viés é de alta, o viés é de baixa. A magnitude nós vamos aguardar as próximas leituras para tomar decisão. E se ele não tem ideia do que vai acontecer, ele diz, olha, nós vamos aguardar as leituras para ver qual é a postura que vamos adotar. É muito importante o Banco Central ele sinalizar para o mercado o que ele vai fazer. As coisas têm que ter previsibilidade. A política fiscal que é feita pelo governo vai no mesmo sentido. Nós precisamos saber o que vai acontecer. Sinalização, o caminho que a gente precisa entender. Por quê? Porque se vai por aqui, eu vou ter esses impactos positivos e esses negativos. Vou me preparar. Se for por aqui, mesma coisa. Ou seja, eu não posso não dar o call correto. E o governo, quando ele traz um pacote que não se compromete com aquilo que ele disse que ia fazer, porque o arcabouço fiscal não foi criado pelo governo Bolsonaro, não foi criado pelo governo Temer, não foi criado pelo governo Dilma, foi este governo, esta equipe econômica que fez o arcabouço fiscal. E ele que disse, olha, eu quero fazer isto e eu me comprometo a cumprir. O arcabouço fiscal, ele traz para 2025 um equilíbrio, zero, não tem déficit, zero. E 2026, um superávit de 0,25. Que não vai ser cumprido. Que no próprio anúncio do ministro não vai ser cumprido. Só que daí a instituição fiscal do Senado, a instituição fiscal que é ligada ao Senado e outros, e o mercado fez as contas, e o valor é um pouco mais da metade do que aquilo que foi anunciado. Então, isso não passa razoabilidade. Agora, Antônio, como é que isso, assim, olhando assim, tá aqui, nós temos 2 anos para final desse governo, né? Dá para virar, dá para consertar isso ainda, ou a gente está com um cenário que vai deteriorar, a inflação vai chegar... É muito difícil falar em futuro, né? Mas qual é o caminho para tentar mitigar? Porque não é o mercado, as expectativas, a gente vê a dívida pública indo tudo para pós-fixado, né? O mercado está encurtando o prazo, me dê juros altos e de curto prazo, que é péssimo, né? Desconfiança total. Há uma desconfiança do mercado. Dá para virar isso? Dá para virar. Mas nós estamos muito, muito próximos do ponto de não retorno. Nós estamos muito próximos do ponto de não retorno. Dá para virar. Tanto é que o Banco Central está dando essa cacetada de juros, acreditando na possibilidade da virada. Alguém falou uma frase, eu não vou lembrar quem é que falou, mas para mim faz todo sentido, que alguém disse o seguinte: o Congresso não entende de ajuste fiscal, de equilíbrio, de superávit, de meta, mas ele entende de dólar a 6. Ou seja, o Congresso entendeu. Tanto é que o próprio Congresso
ele fez um movimento de fazer uma outra medida de corte de gastos que é o triplo da que foi apresentada pelo governo. E o Congresso tem esse histórico. Lembra a reforma trabalhista? Que o governo mandou uma coisa bem feijãozinho com arroz, e o Congresso é que trouxe ela para o que ela foi aprovada, muito mais extensa, enfim. O Congresso tem essas coisas. Pode ser que esse projeto ele seja melhorado no Congresso ao longo de 25, né, nos primeiros meses de 25, isso traga um outro tipo de expectativa. Nós vamos passar por um voo de galinha. A galinha está alta, mas ela vai descer, isso não tem a dúvida. Ou seja, o Congresso entende de voto, entende da rua. Isso, né? Ele ouve a rua. Dizer, esse é o ponto. Se ele perceber que isso aqui vai deteriorar, pode ser que Então o ajuste seria pelo Legislativo. Você acredita que o ajuste viria pelo Poder Executivo? É com o Executivo junto, né? Porque o Executivo tem muita força. Né? O Executivo ele larga a base para votar a favor. Antônio, você não pode esquecer que a gente vai ter reeleição da Câmara, eleição da presidência da Câmara e do Senado. Exatamente. A composição também vai se mexer ali, né? Vai. Agora, se nós tivermos uma ampliação desse pacote, eu acho que a gente desacelera a economia, isso me parece inexorável, uma desaceleração, porque não é sustentável. Eu gosto muito de uma figura que, embora não seja a melhor, não é a melhor metáfora de se dizer, mas é a melhor de entender. Imagina um menino, um adolescente que em setembro ou em agosto percebeu que não está com o corpo adequado para o verão, né? Aí resolve tomar anabolizante. Vai chegar em janeiro, lá a pessoa vai estar com o corpo provavelmente muito, muito melhor do que estava e muito melhor do que estaria se tivesse ido para a academia fazer certinho, só academia, né? O problema é a ressaca disso, né? Em janeiro vai estar bom, o problema é quando vai estar em junho. E a gente está muito nessa, né? Então, nós devemos ter uma desaceleração econômica, a gente vai conviver com uma inflação acima da meta, com juros que são horríveis, mas dá para passar por isso sem viver um 2015 e 2016 de novo.